Nossa palestra de hoje vai falar sobre o lucro imobiliário, o ganho de capital, tá? Como vocês quiserem chamar. E é uma informação muito importante para todos, para saberem intermediar um imóvel de um cliente que pergunte para vocês essa questão, que é muito normal nos dias de hoje, gerando valor hoje para o cliente. Primeiramente, o que é o ganho de capital? O ganho de capital é quando o cliente, tá, compra o imóvel a valor a menor, ou seja, um valor menor, e vende pelo valor a maior. Ou seja, ele comprou por 200 mil e vendeu por 500 mil. Essa diferença, esse acréscimo patrimonial que ele tem, tá, é chamado de ganho de capital. Desta forma, ele tem que ser tributável, mas existem formas de reduções, de isenções e até ferramentas que economizam o ganho do cliente, tá? Então eu vou trazer uns exemplos aqui para vocês entenderem melhor do que se trata. Primeiramente, eu trago esse exemplo aqui para vocês, aonde a gente traz um exemplo muito simplório. Podemos observar, nosso cliente compra o imóvel pelo valor de 300 mil reais. Todavia, ele vende esse imóvel pelo valor de 500 mil reais. O cliente, vendendo esse imóvel por valor de 500 mil reais, como vocês estão vendo, ele vai ter um lucro de 200 mil reais. Para a Receita Federal, esse lucro tem que ser tributado, tá? Então, se em tese ele não fizer nenhuma compra e venda de um outro imóvel ou tiver alguma benesse fiscal desta venda, ele vai ter que tributar 30 mil reais. E esse valor tem que ser tributado no último dia do mês subsequente da venda, tá? Da escritura ou do contrato particular? Do contrato particular, o pessoal se engana, tá? Então, não é da escritura. Na falta do contrato particular, será também daí da escritura, com certeza. Outra coisa, o pessoal tem muita dúvida. Herança paga ganho de capital? Paga ganho de capital. Não é muito utilizado na prática, mas acontece bastante de o fisco depois vir questionar os herdeiros sobre o ganho de capital. Hoje nós vamos focar um pouco mais na compra e venda, tá? Doação também paga ganho de capital e outras coisas como permuta, que a gente vai tratar aqui, também pagam ganho de capital. Hoje, tá? A partir de 2016, antigamente qualquer ganho de capital era tributado 15%. Hoje em dia, o ganho de capital ele é progressivo conforme o valor. Então, como vocês podem ver aqui, ganhos acima de 5 milhões se paga 17,5 até 10 milhões. Ganhos que ultrapassam 10 milhões até 30 milhões chega a se pagar a 20%, tá? Ganhos acima de 30 milhões chega a se pagar 22,5%. Isso a gente acha que é muito distante do mercado urbano, mas no mercado rural acontecem ganhos astronômicos, até porque coloca-se muito patrimônio em cima da fazenda e quando você vende a fazenda ou o imóvel rural, você vende com o valor agregado e isso também vai gerar o ganho de capital. Agora vamos mostrar para vocês aqui um caso de benesse fiscal. Se o nosso cliente tiver um único imóvel, tá, e comprou por um valor de 180 mil reais e veio a vender esse imóvel por um valor de 300 mil reais e for o único imóvel dele e ele não ter usado esse benefício nos últimos 5 anos, ele vai ter uma isenção tributária, ou seja, ele não vai ter lucro para pagar para a Receita Federal. Correto? Veja esse exemplo para ficar mais claro para vocês. O cliente compra um imóvel por 180 mil na planta, um estúdio, um loft, um apartamento, por exemplo, ou Minha Casa Minha Vida, e anos depois ele revende por 300 mil reais. Ou seja, ele teve um lucro de 120 mil reais. Como ele está na faixa dos 440 mil reais, ele não tem imposto a pagar, mas ele só pode usar isso uma vez e ter um único imóvel. Então, é para cliente que tem um imóvel apenas. Se ele tiver 2, ele não consegue pegar esse benefício, tá? Outros benefícios que tem. Benefício que você tem o ganho de capital como forma daquele primeiro quadrante que eu te mostrei, né? E acaba
comprando outro imóvel num prazo de 180 dias, tá? Se você adquirir um outro imóvel num prazo de 180 dias, você tem a benesse também da isenção, tá? Também você só pode usar esse benefício, como vocês estão vendo a letra de lei aqui que eu trouxe, uma vez a cada 5 anos, tá? Eu posso usar esse valor de ganho de capital para quitar um outro imóvel que eu tenho? Sim. Hoje você pode fazer isso. Na letra de lei, não. Mas como teve um entendimento do STJ, hoje é possível sim você quitar um outro imóvel ou juntar com consórcio, fazer uma permuta. Você consegue pegar e otimizar esse ganho de capital, tá? Para adquirir outro imóvel, seja da forma que ele for, consórcio, financiamento, compra à vista, permuta, dentro desse prazo de 180 dias. Mas você, corretor, você, corretora, você que tem uma imobiliária, tem que orientar o seu cliente, sempre procurar um advogado ou um contador especialista em ganho de capital. A contabilidade, assim como a advocacia, é muito ampla e precisa também de uma pessoa experiente naquele segmento, pois o ramo da contabilidade também tem muitas divergências. Aqui eu trago um exemplo para vocês, tá? Sobre o ganho de capital e a isenção sobre o ganho de capital dentro dos 180 dias. Então, se meu cliente vender um imóvel por 300 e vender por 500, ele, como vocês estão vendo aqui, ele teve um lucro de 200. Se ele usar esses 500 mil reais dentro do prazo de 180 dias, ele não vai ter nada a ser tributado, tá? Então, acho que ficou bem claro aqui para todos para entender. Essa ferramenta aqui que vocês estão vendo, essa abreviação que vocês estão vendo aqui, se chama GCAP, tá? O que é GCAP? É um programa, é um software que a Receita Federal do Brasil desenvolveu para calcular ganho de capital. Então, toda vez que o cliente vender um imóvel, quiser e desejar adquirir outro para ter essa isenção, o contador dele ou o advogado dele vai ter que pegar e lançar as informações, a forma de pagamento, o valor da próxima compra, como vai ser feito para ter a isenção. Então, o fisco precisa que você declare para ele como é que você vai fazer essa isenção. Então, não acha que o fisco ele vai adivinhar. Não, você vai ter que pegar um contador ou orientar, né, o seu cliente a pegar um contador ou um advogado para fazer essa simulação e também ter o benefício da isenção. Posso usar mais de uma vez essa isenção? Não. Você pode usar essa isenção, independente do número de imóveis, mas apenas uma vez a cada 5 anos. Dentro dos 180 dias, como eu falei, quando que começa a contar o prazo dos 180 dias é a mesma questão do prazo dos 440 mil. É desde a partir da data da assinatura do contrato particular inicial. Então, o pessoal sempre confunde isso com a escritura. Outra coisa, eu posso usar para quitar um outro financiamento? Pode. Eu posso juntar com um consórcio? Pode. Eu posso terminar a construção de um outro imóvel meu? Sim, desde que você use aquela ferramenta GCAP. Na planta também, se você comprar direto da construtora, você também pode usar esse benefício dos 180 dias comprando na planta e também pode fazer na permuta. Como eu já tinha falado, vocês só podem fazer esse benefício a cada 5 anos, né, a contar da data da celebração do contrato. Aquisição de terreno, pode? Não. Essa é uma questão muito importante. Para adquirir terrenos ou imóveis comerciais, esse benefício não se aplica. Só se aplica para compra de imóveis residenciais. Mas, doutor, eu tenho um cliente meu que tem um terreno e tem uma casa de madeira em cima que não está averbada, ele quer comprar aquela casa de madeira. Se comprovar para a Receita Federal que existe uma residência em cima e ela só não está averbada a benfeitoria, vocês têm sim o direito de adquirir o imóvel com a isenção do ganho de capital. Mas se for terreno sem nada, sem benfeitoria, ou um imóvel comercial, não tem direito. Isso só se aplica para imóveis residenciais. Ganho de capital na permuta. A permuta também se aplica à isenção, como eu falei anteriormente,
do ganho de capital, desde que, tá, a permuta seja sem torna. Existem dois tipos de permuta hoje, a permuta com torna e a permuta sem torna. A permuta sem torna é aquela permuta que eu troquei o imóvel X do mesmo valor pelo outro imóvel X do mesmo valor. Ou seja, eu troquei 100 por 100. Agora, se eu pegar um imóvel, tenho meu terreno e peguei 3 unidades, por exemplo, sobrados, apartamentos, enfim, salas comerciais, eu não vou ter direito, na verdade, eu não vou ter o direito de isenção sobre esse excedente, tá? Só se for de forma igualitária. Eu também só posso usar o benefício dentro de 180 dias, tá? E também só posso usar uma vez a cada 5 anos. E como o nosso colega ali falou, essas questões só se aplicam para pessoa física. Pessoa jurídica, depois a gente já vai chegar lá. Aqui eu trago aqui o exemplo do que é para vocês a permuta sem torna, que é o primeiro quadrante. Então, eu comprei por 300 uma casa. Eu permutei uma casa por 300 num apartamento de 300. Eu não tenho nenhum tributo a pagar. Mas, nesse quadrante aqui, se eu pegar, meu terreno valia 300 e eu troquei em 2 unidades, 2 apartamentos, digamos, que me gerem 500 mil de lucro, eu vou ter 200 mil de lucro para computar como ganho de capital e vou ter que recolher a alíquota de 30 mil reais. Claro que, como a gente já falou aqui, eu posso usar esses 200 mil reais para adquirir outro imóvel e pegar a isenção dentro de 180 dias, desde que seja um único imóvel. Pergunta do nosso amigo lá, eu comprei um imóvel por 500 mil, vendi ele por 3 milhões, eu tenho um lucro de 2 milhões e meio, eu posso usar esses 2 milhões e meio para comprar mais de um imóvel? Sim, ele pode, pois a lei federal hoje, se vocês não sabem, ela incentiva o mercado imobiliário sempre estar aquecido. Por mais que tenha todas as tributações, o incentivo tributário para que continue tendo o mercado imobiliário girando, existe e é assim que entende a lei. Agora tem uma questão aqui, também não sabe, não é todo mundo que sabe, é a questão da redução. Então, falamos até agora da isenção, certo? Agora vamos falar da redução. O único ponto que tem aqui, ó, que não vai ter imposto nenhum, qualquer imóvel que for adquirido até 1969 na sua declaração de imposto de renda, não vai ter ganho de capital. Não vou explicar cada um aqui, mas vocês estão vendo que conforme vai passando os anos até 1988, e essa aqui é a porcentagem de redução. Então, começa lá 100%, 95%, 90%, até 85%, até 5%, perdão. Então, cada ano que passa, depende que o teu cliente comprou um imóvel em 1977, ele vai ter 60% de redução do ganho de capital. Ele comprou um imóvel em 1988, ele só vai conseguir reduzir 5% do valor total, tá? Então, isso vai ficar bem claro para vocês. Então, aquela questão que o pessoal gosta, mas eu vou aumentando meu imóvel todo ano, não tem problema, mas não é certo. Por quê? Porque só pode aumentar o valor do seu imóvel na sua declaração de imposto de renda se você tiver justificativa. Eu fiz uma reforma, eu tinha nota fiscal, ou eu fiz uma reforma tão grande que eu precisei tirar um habite, um CVCO, um alvará de reforma, ou eu tinha uma casa de madeira, eu destruí aquela casa de madeira e eu coloquei uma casa de alvenaria em cima. Então, você tem documentos, né, do gasto com a construtora, ou com o pedreiro, com o material, e tudo isso você consegue daí valorizar o seu imóvel, porque você está tirando da sua pessoa física, da sua conta corrente, por exemplo, e colocando ele no seu imóvel. Aí você não vai ter ganho de capital, porque você está tirando o dinheiro seu para você mesmo. Então, por hora, você não tem ganho de capital nenhum. Então, o pessoal gosta de fazer bastante o quê? Meu contador ele atualiza 50 mil por ano. Isso não é legal, mas muita gente faz, isso é um ilícito, tá? A não ser que, como eu falei, seja feita com documentos, habite, CVCO, documentos comprovatórios de construção, tá? De melhorias constantes. Outras questões de reduções. Antes de 2005, existe uma fórmula, que é aquela ferramenta que eu falei para vocês, que é o GCAP, eles utilizam bastante, que é a fórmula M1. Então, até 2005, os imóveis que estão no imposto de renda do cliente, existe um fator que eles fazem um cálculo,
que mês a mês, até o mês da venda, que você tem que colocar, alimentar o sistema, que isso aqui é um negócio bem complexo, você tem uma redução. Até porque todo mundo sabe que o imóvel vai valorizando e tem gente que não atualiza, ou tem gente que também não informa as benfeitorias colocadas, e para não pagar um ganho de capital tão grande. Não é uma redução muito considerável, mas dá um valorzinho significativo. Isso aqui é uma coisa que o pessoal também não conhece. Mas quem que vai te dar essa informação? Essa ferramenta que a Receita criou, que se chama GCAP. Existe também a fórmula M2, que daí é para imóveis acima de 2005, tá? Que também existe a redução conforme o mês. Outra questão, o que pode ser deduzido do ganho de capital? Isso aqui é muito interessante. Pode ser, como eu estava falando antes, a reforma, construção, projetos. Eu fiz uma calçada, eu fiz outros tipos de benfeitoria pública, eu posso usar a despesa de corretagem, por isso que o construtor geralmente pede a nota para a imobiliária. Então, por quê? Porque ele deduz isso do ganho de capital dele. Tudo que ele pode deduzir do ganho de capital, ele vai deduzir. A nota do corretor, benfeitorias públicas, colocação de meio-fio, sarjetas, pavimentação, instalação de rede de esgoto. Tá? Outra coisa, até o ITBI consegue se reduzir, desde que o adquirente que está pagando o ganho de capital, ele tenha pago, né, conforme a negociação da época. Agora vamos para o último ponto aqui da nossa palestra, que é o CNPJ. Meu cliente ele é pessoa física, ele só tem imóveis acima de 500 mil, então ele já não vai se enquadrar na primeira isenção de 440 mil. Ele tem mais de um imóvel, então ele não vai conseguir pegar todas as benesses da pessoa física. E ele também tem uma atividade corriqueira de comprar e vender imóveis. O que a gente recomenda para o nosso cliente? Abrir uma holding patrimonial. Por quê? Porque aquele ganho de capital que você está vendo, que é a alíquota progressiva de 15 a 22,5%, ele cai para 6,7% no CNPJ. Então, o que é isso? Isso, a holding patrimonial ou administradora de bens, a holding patrimonial familiar, como vocês gostariam de chamar, vocês podem indicar para o seu cliente como ferramenta, tá? Isso independente de quantos imóveis são 10 imóveis, são 20 imóveis, isso independe. Meu cliente vai fazer uma permuta no loteamento, recomende uma holding patrimonial para ele. Então, ele tem uma redução para 6,7%, ela organiza o patrimônio do cliente, fica muito mais fácil para ele entender, tá? O que é imóvel urbano, o que é imóvel rural, pois vai estar tudo no contrato social da empresa, que bem dizer é o caderno ali societário da empresa, que ele vai folhear e vai ver o que está integralizado naquele capital social dele, sabendo quanto que ele pagou, qual que é a indicação fiscal, qual que é o ITR, enfim. Organiza muito o patrimônio. E outra coisa, não é só organizar o patrimônio e também ter o desconto do tributo na hora de vender o imóvel. Também tem desconto na locação. Na pessoa física, se o cliente tem vários imóveis locados, e ele declarar isso, ele vai pagar 27,5% de tributação, versus 11,33% da pessoa jurídica, que é a holding patrimonial. Então, vai organizar o patrimônio do cliente, vai distanciar o patrimônio da atividade dele de risco, porque ele vai fazer uma empresa só para os imóveis dele ou para o dinheiro dele, ou seja, não vai ter nada a ver com a atividade operacional dele, serviço, comércio, indústria, seja o que o nosso cliente exercer, tá? E tem uma melhor carga tributária também, como a gente já falou, e tem uma proteção. Muita gente pergunta, isso aqui é blindagem patrimonial? Não, pessoal, não existe blindagem patrimonial. A lei não vai proteger o devedor e a lei não protege o devedor. Isso é uma ferramenta de distanciamento patrimonial ou processual, conforme algumas pessoas chamam. Eu vou trazer aqui para vocês também um exemplo de como é que funciona o imóvel dentro da holding patrimonial versus a pessoa física, certo? Então, como vocês podem ver no quadrante da esquerda, a pessoa física compra o imóvel por R$100 mil, vende por 500. Ela teria que pagar para o fisco R$60 mil de tributação. Versus a holding cai para 33.500. Ou seja, ela vendendo um imóvel pela holding patrimonial, uma ferramenta que economiza o tributo, ela vai ter um lucro de R$26 mil. Então, é uma boa economia para o cliente que tem mais de um imóvel, que sempre está na prática corriqueira de comprar e vender imóveis. A holding patrimonial tem uma função muito importante na sociedade. Por quê?
Porque, como às vezes a tributação da holding, se ficar o valor muito perto, porque veja bem, olha o que está escrito aqui, ó, é 6,7 sobre o valor total da venda. Ou seja, esse 6,7 está sobre os 500 mil. Ali está sobre os 400 mil reais. Se o valor ali tivesse, por exemplo, 400 mil reais e é o de venda 500 mil reais, não valeria a pena na holding, mas a holding tem uma opção que na pessoa física não tem. Você pode reclassificar, porque essa contabilização aqui que vocês estão vendo é quando o imóvel está no estoque da holding. Ele vai contabilizar 6,7. Se o imóvel for para o imobilizado, ele faz a mesma tributação da pessoa física. Então, a holding ainda me dá a opção de escolher se eu coloco ele no estoque e pego a tributação de 6,7 quando é mais vantajosa para mim, ou quando a tributação no 6,7 não está valendo muito a pena, eu reclassifico o imóvel de estoque para imobilizado ou investimento, que é as formas que você pode classificar qualquer bem dentro de uma empresa, de uma holding patrimonial ou de uma administradora de bens, e colocando também, tendo o benefício da pessoa física, ou seja, vai pagar os mesmos 15% em cima só do ganho e não do valor cheio. Então, a holding patrimonial é uma questão muito importante hoje para a gente fornecer para os nossos clientes, é uma coisa que vem crescendo bastante e tem outras vantagens também de planejamento sucessório.